Abra comigo no Evangelho relatado por Mateus, capítulo 28, Novo Testamento, Mateus capítulo 28. Eu vou ler somente o versículo 17. Mateus 28, 17. Glória a Deus. Deixa eu cumprimentar também você que está nos acompanhando de casa, pelo YouTube. Que Deus abençoe a tua vida também, em nome de Jesus. Parabéns ao casal que apresentou a bebezinha. Acho que era uma menininha, né? Parabéns, que Deus abençoe. Acharam? Mateus capítulo 28, versículo 17. A palavra de Deus, ela diz assim, olha só. Mateus 28, 17. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Presta atenção. Você está tendo aqui a informação de que Jesus ressuscitou e apareceu para os discípulos. Mas mesmo vendo Jesus ressuscitado, ainda tem gente que duvida. Está escrito: e quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Você vai entender por que tem tanta gente que ainda duvida da ressurreição de Jesus. O que há por trás desta dúvida toda envolvendo a ressurreição de Cristo? Eu vou ler pela terceira vez e vou pedir para todos que estão comigo aqui na sede estadual da Paz e Vida, em Natal, Rio Grande do Norte, repetir em seguida. E quem está em casa pode repetir também. E quando o viram, mais alto, e quando o ouviram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Você crê que Deus vai falar conosco nesta manhã? Crê? Crê que Deus vai falar ao nosso coração? Então deixe a Bíblia aberta aí no assento, desocupe as mãos, vamos dar a melhor salva de palmas possível para a palavra do Deus vivo. Vamos aplaudir, e enquanto você aplaude, abra sua boca e diga bem alto: glória a Deus. Isso, não se envergonhe não, abra a tua boca e diga bem alto: glória, glória, glória ao teu nome, Senhor. Oh Pai querido, Deus amado e todo-poderoso, a tua palavra será pregada agora. O homem não tem nada para falar, então vem o teu Espírito Santo. Tome agora a boca do pregador, tome agora os lábios do mensageiro. Envia, meu Deus, a tua santa palavra, com poder, com unção, com autoridade. Que a tua palavra, uma vez enviada, agora ela vá e produza resultado. Em nome de Jesus, amém. Diga amém, Jesus. Pode sentar, por favor. O Senhor Jesus ressuscitou e apareceu para os seus discípulos na Galileia. Eles viram. Não foi uma visão profética. Não foi uma visão daquelas que você tem, que você não sabe se está dormindo, se está acordado, que é uma visão sobrenatural. Não. Eles viram Jesus, assim como você está me vendo agora, você que está aqui no culto presencial. Eles viram. Só que mesmo vendo diante dos seus olhos Jesus vivo de novo, ressuscitado novamente, aqueles discípulos ficam olhando assim. Sabe quando você olha e não quer acreditar? Eles ficavam olhando. O cabelo é igual. A altura é a mesma. Não sei. A cor da pele, ele
está meio queimadinho de sol, né? Aquele dia também ele ficou a manhã inteira no sol, né? Pode ser isso. Não sei. Eles olhavam, examinavam, e mesmo assim alguns duvidavam. Mateus, que era um dos 12, ele não escondeu essa informação da gente. O evangelista Mateus estava lá, porque ele era um dos 12. Então ele viu Jesus ressuscitado, e ele deu para a gente a informação de que quando Jesus apareceu lá na Galileia para os seus discípulos, não foram todos que acreditaram. Geralmente a gente bota a culpa toda em cima do Tomé, não é? A gente fala que o Tomé foi o incrédulo da turma, o Tomé não acreditou. Só que aqui não está falando, quando o viram, o adoraram, mas Tomé duvidou. Está escrito aqui, Tomé duvidou? Não. Está escrito, alguns duvidaram. Então a gente não sabe se foram 2, se foram 3, se foram 5. O que a gente sabe é que alguns daqueles discípulos, mesmo vendo Jesus ressuscitado, duvidaram. E eu pergunto a você, por que há tanta dúvida em torno da ressurreição de Cristo? Por que a ressurreição de Jesus não é uma coisa assim que todo mundo acredita de forma unânime? Há uma explicação para isso. A ressurreição é um milagre. Diga, a ressurreição é um milagre. Qual que é a característica de milagre? Milagre é tudo aquilo que é sobrenatural. O que é natural? Natural é nascer. Nascer é uma coisa natural. E o que também é natural? Morrer. Morrer também é natural. Todo mundo um dia nasce e um dia morre. Agora, o que é sobrenatural? É uma pessoa nascer, morrer e depois viver de novo. Isso é sobrenatural. Então, por que há tanta dificuldade nessa questão de crer na ressurreição de Jesus? Porque a ressurreição de Jesus é um milagre, e milagre só se aceita por meio da fé. Alguém já disse isso, muitas vezes você já ouviu alguém falar isso. Milagre não se explica. Tem como você dar uma explicação lógica ou científica para uma coisa que é milagre? Chama milagre exatamente porque não há uma definição clínica, física, biológica, científica para aquele fato. Não tem como explicar. O fato é, Jesus morreu, todo o seu sangue foi derramado pelo caminho e também ali no local da crucificação. A palavra diz que quando o soldado romano lhe atravessou a lança aqui pelo lado, saiu sangue e água. Ou seja, não tinha mais sangue para sair. Todo o sangue do corpo de Jesus vazou durante o trajeto e durante as 6 horas que ele esteve pendurado. Aquela água, na verdade, é um soro que fica no pericárdio. O pericárdio é uma membrana que envolve o nosso coração e tem um soro ali dentro. Então, como uma lança furou o pericárdio, vazou aquela água. Não tinha sangue mais. Como é que um corpo vive sem sangue? É possível um corpo viver sem sangue? Não. Se a pessoa está com uma hemorragia gravíssima, a primeira providência que tomam é colocar sangue nela, porque senão ela morre por falta de sangue. Então não tem explicação. O corpo de Jesus desceu todo o sangue. Lá pelas 3 horas da tarde, ele entregou o Espírito. Poucas horas depois, ele entregou o Espírito 3 da tarde. Lá pelas 4, 5 da tarde, retiraram o corpo de Jesus. E como é que ele estava? Quando tiraram o corpo de Jesus da cruz, como é que ele estava? Morto. Morto. Totalmente sem vida. Não havia a mínima possibilidade dele estar desmaiado ou qualquer coisa do tipo. Ele estava morto. Pegaram o corpo de Jesus, então envolveram em panos,
e colocaram na tumba de um homem rico chamado José de Arimateia. Isso tudo na sexta-feira, porque no dia seguinte era sábado, sábado não podia se fazer mais nada. E o sábado para o judeu começa ao pôr do sol da sexta-feira. Então ele morreu 3 da tarde, antes do pôr do sol da própria sexta-feira, eles já sepultaram Jesus para não violar o sábado. Você vê que ironia, né? Matar o inocente pode, mas violar o sábado não pode. A religião faz isso com a pessoa. A religião faz a pessoa ficar cega. Tanta coisa errada que fizeram naquele dia ali e estão preocupados em não violar o sábado. Pois bem, colocaram Jesus na sepultura, morto. E ele vai permanecer na sepultura todo o restante da sexta-feira, que para nós é sexta, né? Mas para ele já era sábado. Ele vai ficar toda sexta-feira, todo sábado, e no domingo pela manhã, como é que Jesus vai sair de lá? Me diga, igreja, como é que Jesus vai sair da sepultura no domingo pela manhã? Vivo, dá glória a Deus aí, igreja. Ele sai vivo da sepultura. Tem sangue no corpo de Jesus? Nem uma gota. Não tem. Todo o sangue dele foi derramado lá. O sangue dele ficou todo lá. Não tem uma gota de sangue no corpo de Jesus. Como é que um corpo vive sem sangue? Não tem como viver sem sangue. Isso é uma coisa que médico nenhum do mundo aceita. Mas, como eu te disse, a ressurreição é um milagre. E milagre você aceita pela fé. Jesus sai daquela sepultura vivo. Quem foram as primeiras pessoas a ver Jesus ressuscitado? Quem? Justamente aqueles que não queriam ver isso de jeito nenhum. Os primeiros a ver foram os guardas romanos que estavam na porta do sepulcro para impedir que o cadáver fosse roubado, que o corpo fosse levado, que o sepulcro fosse violado. Aqueles homens ficaram lá, um olhando para a cara do outro a madrugada inteira e dizendo assim: a gente entra para o exército achando que vai fazer grandes coisas, né? A gente entra para o exército achando que vai botar para quebrar. Olha nós aqui, guardando um defunto que está sepultado num sepulcro que está lacrado. Mas que missão mais imbecil essa nossa? O que nós estamos fazendo aqui? Ficaram ali, né? Um falando com o outro a madrugada inteira. Mas quando amanheceu o dia, a palavra diz que teve um terremoto. Tremeu tudo. E quando aqueles homens se levantaram do chão, eles viram que a pedra que estava chumbada tinha sido aberta, sem mão humana, sem ninguém colocar a mão. Sabe quando você aperta o controle remoto lá do portão da sua garagem, ele abre sozinho, sem ninguém pôr a mão? Quando houve aquele terremoto, aquela pedra se moveu. E aquele que estava morto saiu vivo, andando com as próprias pernas. Esse é o maior milagre do cristianismo. Aqueles homens viram, e eles foram contar, ficaram apavorados com aquela cena, e foram contar um milagre. Não queriam, mas foram os primeiros pregadores do Evangelho. Foram os primeiros pregadores da ressurreição. E quando a notícia de que Jesus tinha ressuscitado começou a ser espalhada, aí então começa uma briga muito grande para abafar aquilo. Os romanos e os judeus que mataram Jesus agora estão preocupados. Imagina só uma pessoa que mata alguém, se ela tivesse notícia que a pessoa que ela matou voltou a viver. Imagina só. Qualquer um que matou alguém, se tivesse notícia que a pessoa que ele matou voltou a viver, essa pessoa que matou ia ficar apavorada, porque ia dizer: agora ele vem atrás de mim, né? Agora ele vem atrás de mim, eu estou perdido. Os romanos pensaram assim: se Jesus está vivo mesmo, ele vai vir atrás da gente. Outros diziam: se Jesus está vivo mesmo, agora que ele vai arrebanhar todo o povo, o que a gente faz? Aí a palavra diz que os guardas foram subornados pelos judeus para mentir.
Está escrito aqui no capítulo 28, verso 11. E quando iam, eis que alguns da guarda, chegando à cidade, anunciaram aos príncipes dos sacerdotes todas as coisas que haviam acontecido. E congregados eles com os anciãos e tomando conselho entre si, deram muito dinheiro aos soldados, ordenando: dizei, vieram de noite os seus discípulos e dormindo nós o furtaram. E se isso chegar a ser ouvido pelo governador, nós o persuadiremos e vos poremos em segurança. E eles, recebendo o dinheiro, fizeram como estavam instruídos, e foi divulgado esse dito entre os judeus até ao dia de hoje. Contaram a mentira mais deslavada de todos os tempos, porque para pensar, eles disseram para os guardas: contem para todo mundo que vocês estavam dormindo, e enquanto vocês dormiam, roubaram o corpo. Mas eu pergunto a vocês, se eles estavam dormindo, como é que eles sabem que os discípulos foram lá e roubaram o corpo? Você vê alguma coisa quando está dormindo, né? Quando você está dormindo, você sabe se alguém entrou, saiu, fez ou deixou de fazer? Porque se você viu, então você está acordado. Se eles afirmam que os discípulos roubaram o corpo, então eles não estavam dormindo, estavam acordados. E se eles estavam acordados e viram os discípulos roubando o corpo, por que eles não impediram que os discípulos fizessem isso? Afinal de contas, eles não eram soldados, eles não estavam lá para defender o corpo? Então é uma mentira assim que não tem pé nem cabeça. O fato é, estão tentando apagar o maior milagre do Evangelho, o maior milagre do cristianismo, que é a ressurreição de Jesus. Eu vou lhe dizer uma coisa: para aquele que crê, não há necessidade de provas. Eu creio que Jesus está vivo. Quem também crê, levanta a mão e dá glória a Deus. Você já viu Jesus ressuscitado? Viu? Com esses olhos aí que você tem, você já viu? Não, eu também nunca vi. Você já botou o dedo lá no buraco dos cravos? Já fez isso? Não, eu também não. Você já pôs a mão aqui na lança, aqui ou no buraco da lança, onde colocaram? Você fez isso? Não, eu também não. Você pelo menos viu Jesus falando assim, mesmo que seja de longe? Viu? Não, eu também não. Mas como é que eu e você não vimos e mesmo assim acreditamos? A gente nunca viu Jesus, a gente nunca tocou nele, a gente nunca falou com ele, mas como é que a gente tem tanta certeza que ele está vivo? É porque nós temos fé. E para quem tem fé, não há necessidade de provas. Agora, para aquele que não tem fé, mesmo que você apresente muitas provas, ele ainda não crê. Jesus ressuscitou, esse é o fato. E a Bíblia, sabendo que muita gente ia duvidar, nos forneceu 5 provas diferentes de que Jesus ressuscitou. Eu vou lhe mostrar agora, rapidamente, estas 5 provas, porque você crê mesmo sem provas. Mesmo que ninguém diga nada, você crê, porque você tem essa fé dentro de você. Mas tem muita gente que não acredita, e aquele que não acredita precisa de provas. Então vamos às provas? A palavra de Deus dá provas de que Jesus ressuscitou. Vou usar alguns termos aqui, para você entender melhor. A primeira prova que nós temos que Jesus está vivo, podemos dizer que é uma prova pericial. Abra em João capítulo 20. João 20. Se tiver aqui algum policial civil, ou algum legista, ou alguém me assistindo assim, você sabe que quando uma pessoa morre, vítima de um homicídio, ela foi assassinada a facadas, ela foi assassinada a tiros, ou coisa do tipo. O cadáver precisa passar por um laudo necroscópico. O que é isso? Eles vão examinar o corpo,
Eles vão olhar o corpo para ver onde é que está o buraco da faca. Eles vão examinar o corpo para ver se havia sinais de estupro. Vão examinar o corpo para ver se havia sinais de asfixia, né? A pessoa foi enforcada. Vão examinar o corpo para ver se encontram as balas. Isso é um laudo necroscópico. Então, quem é que faz isso? É o perito. Quando tem um homicídio, eles deixam lá. Preservam a cena do crime até que chegue quem? O perito. Porque o perito precisa levantar a prova pericial. E a prova pericial se dá como? Com laudo necroscópico. Vamos avaliar aqui, vamos olhar, vamos ver, vamos considerar tudo. A palavra de Deus em João capítulo 20, João 20, versículo 20 também, nos dá aqui um laudo de que o próprio Jesus está vivo, não há como negar. Olha só, João capítulo 20, versículo 20. E dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e o lado. Jesus fez questão de, quando apareceu para os discípulos, dizer: pessoal, vocês querem tirar a dúvida? Vocês me viram ser pregado na cruz, não viram? Vocês viram onde colocaram os pregos? Vocês viram que eu fui atravessado por uma lança já depois de morto? Vocês viram isso aí? Então confere aqui, veja se sou eu mesmo. É a primeira vez na história que o próprio corpo oferece a prova. O próprio corpo está dizendo: me examina. Porque Jesus está mostrando as mãos para todo mundo. Está dizendo para todo mundo: bota a mão aqui, veja se tem aqui uma marca de lança. Vocês podem provar que sou eu mesmo. Então a primeira prova de que Jesus ressuscitou, e ressuscitou com o mesmo corpo que ele viveu, ele não ressuscitou com outro corpo, não é uma reencarnação, gente, não confunda. O que é a doutrina da reencarnação? Que é uma mentira, que é antibíblica e é uma mentira. Mas a doutrina da reencarnação diz que você nasce, vive, morre, aí você reencarna. E essa reencarnação se dá por meio de um novo nascimento. Ou seja, você entra na barriga da mãe de novo, nasce de novo. Se você era homem, pode ser que você nasce mulher. Se era mulher, pode ser que nasce homem. Os hindus ainda acreditam que se você era gente, você pode nascer barata, você pode nascer rato. Imagina? Os hindus, tiver uma barata passando na casa dele assim, ele não mata não, diz: mata não, pode ser minha sogra. Aliás, mata. Você acredita que o pessoal lá pensa isso? Aí eles não matam rata, não matam barata, não matam nada. Eles acreditam que aquilo ali pode ser a reencarnação de alguém. Mas o que Jesus está aqui não é uma reencarnação. Ele não disse: eu sou a reencarnação e a vida. O que ele disse para Marta, irmã de Lázaro? Eu sou a ressurreição e a vida. A primeira prova é a prova pericial. Qualquer um pode tocar aquele que era cadáver, porque agora está vivo, e pode confirmar: é ele mesmo. A segunda prova é a prova testemunhal. Vamos em Lucas 24. Houve testemunhas que viram, que falaram com ele. E a gente tem que acreditar nessa prova, porque a testemunha faz toda a diferença. Quando você tem que elucidar um crime, fato importante disso é o que vão dizer as testemunhas. Gente que estava lá, gente que viu, gente que acompanhou, gente que testemunhou. Essas mulheres aqui, gente, conheciam Jesus, andavam com Jesus, faziam almoço para Jesus e para os seus discípulos, lavavam as roupas de Jesus e de seus discípulos, serviam Jesus com seus bens, cuidavam de Jesus e dos seus discípulos. E essas mulheres viram Jesus ressuscitado. Está aqui, olha, Lucas capítulo 24, eu vou ler desde o verso 1. E no primeiro dia da semana,
Qual é o primeiro dia da semana? Qual é? Domingo. E no domingo, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro levando as especiarias que tinham preparado. E acharam a pedra do sepulcro removida. E entrando, não acharam o corpo do Senhor Jesus. E aconteceu que, estando elas perplexas a esse respeito, eis que pararam junto delas 2 varões com vestes resplandecentes. Estando elas muito atemorizadas e abaixando o rosto para o chão, eles lhe disseram: por que buscais o vivente entre os mortos? Não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos como vos falou, estando ainda na Galileia, dizendo: convém que o Filho do Homem seja entregue na mão de homens pecadores, e seja crucificado, e ao terceiro dia ressuscite. O anjo falou para as mulheres, vocês estão lembradas não, que ele prometeu que iria ressuscitar? E lembraram-se das suas palavras, verso 9. E voltaram do sepulcro, anunciaram todas essas coisas aos 11 e a todos os demais. E eram Maria Madalena e Joana e Maria, mãe de Tiago, e as outras que com ela estavam, as que diziam essas coisas aos apóstolos. Então há provas, há testemunhas. Essas mulheres foram até o sepulcro para ungir o cadáver, para limpar o cadáver, porque Jesus foi colocado ali muito na correria. Morreu 3 horas da tarde, 6 da tarde já estava sepultado. Você sabe que quando a pessoa morre, o cadáver é levado para a funerária, eles vão preparar, leva horas e horas e horas. E o corpo de Jesus não teve uma preparação decente, então as mulheres foram lá para ungir o cadáver, mas quando elas chegaram lá não tinha cadáver. O sepulcro estava vazio, e está vazio até hoje, para a glória de Deus. Elas viram o sepulcro vazio e deram testemunho. Então essas mulheres chegam para os apóstolos e dizem: gente, Jesus ressuscitou. Que história é essa, mulheres? Jesus ressuscitou, nós fomos lá no sepulcro e não tem cadáver nenhum. E enquanto a gente estava lá quebrando a cabeça sobre o que poderia ter acontecido, apareceram 2 anjos com vestes resplandecentes e pregaram para nós que ele está vivo. Mas quando elas contaram isso para os discípulos, você acha que eles acreditaram nas mulheres? Olha aqui, versículo 11. E as suas palavras lhes pareciam como desvario, e não as creram. Uma pena, né? Acharam que as mulheres estavam loucas. Tem gente que quando nós falamos que Jesus está vivo, a pessoa acha que a gente é doido. Como é que ele está vivo? O papo é esse? Que história é essa? Isso é impossível. Tem gente que duvida, paciência, mas tem provas. A primeira prova é a prova pericial. Quem viu Jesus pode até colocar a mão lá e conferir o buraco dos cravos. A prova testemunhal, tem gente dando testemunho. E o próprio Jesus dava testemunho dele mesmo. Porque quando Jesus aparecia para as pessoas, ele dizia: gente, sou eu. Ele dava testemunho de si mesmo. E todos que viram davam testemunho também. É ele. Não é outra pessoa não, é ele. A terceira prova de que Jesus ressuscitou é a prova material. Vou te dar uma prova material agora. Continue em Lucas 24. Mas vem comigo agora até o versículo 39. Olha só. Tem religiões por aí, seitas por aí, que dizem assim: olha, Jesus até ressuscitou, mas Jesus ressuscitou em espírito. Jesus ressuscitou em espírito. Isso é o que algumas religiões dizem, que é outra coisa também que não tem pé nem cabeça, porque como é que um espírito pode ressuscitar? Espírito não morre, o espírito vive para sempre. Simplesmente o espírito sai do seu corpo e volta para Deus. O espírito não morre, o que morre é o corpo. Mas tem religiões por aí que dizem assim: Jesus ressuscitou em espírito, não foi em carne e osso, foi em espírito. Ele saiu da sepultura só em espírito.
Ele apareceu para as pessoas, mas foi só em espírito, não era o corpo. Isso também é mentira, não acredite nisso. Se alguém vier com essa conversa para você de que Jesus ressuscitou só em espírito, rejeite, porque isso não é verdade. Está aqui em Lucas 24:39 o seguinte, olha. Jesus falando: vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Tocai-me e vede. Pois um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. E dizendo isso, mostrou-lhe as mãos e os pés. Então Jesus deu agora uma prova material. Ele falou: vocês acham que eu sou um espírito? Então vem cá, pega aqui em mim, me aperta aqui, me dá um beliscão, confere se eu sou de carne e osso. E você acha que teve gente que não foi lá para fazer isso? Você acha que teve gente que não foi? Oh, meu amigo, que não faltava era gente para dar beliscão em Jesus, para ver se ele dizia: ai, vamos ver se ela é de verdade mesmo, espera aí que eu quero ir lá ver, eu quero ver se é um espírito. Eu vou botar a mão aqui para ver se ele desaparece. Aí quando eu... gente, é de verdade, é carne e osso mesmo. Olha, tem gente que queria puxar a barba de Jesus, o cabelo, para ver se era verdade, ou se era só visão. E todos que faziam isso, confirmavam: ele ressuscitou em carne e ossos. Quer mais uma prova de que Jesus está vivo? Uma prova técnica. Olha como Jesus é sábio, é inteligente. Jesus viu que o pessoal não estava acreditando ainda, a incredulidade ali era grande, viu? Jesus falou assim para o povo: gente, eu estou achando que vocês ainda estão duvidando. Vocês têm alguma coisa de comer aí? Tem alguma coisa de comer? Jesus, a gente tem um peixe aqui, tem um mel ali. Você vê que Jesus fez sacrifício por nós até depois de ressuscitado, né? Imagina comer peixe com mel, que coisa ruim que deve ser. Peixe com mel, você já comeu peixe com mel alguma vez? Experimenta lá e me diga se é bom, porque eu me embrulho o estômago só de ler, peixe com mel. Mas está escrito aqui, olha, versículo de número 41, e não crendo eles ainda por causa da alegria, estando maravilhados, disse-lhes: tendes aqui alguma coisa que comer? Então eles apresentaram-lhe parte de um peixe assado e um favo de mel, o que ele tomou e comeu diante deles. Jesus nem estava com fome, mas por que ele comeu? Ele comeu para provar para as pessoas que ele estava vivo de verdade. Porque uma pessoa só come se for de verdade. Espírito não come. Você já viu lá na encruzilhada um despacho alguma vez? Quem já viu despacho na encruzilhada? Quem já viu? Você não viu, não perdeu nada não, mas se você já viu, você sabe como é, né? Você passa lá na encruzilhada, está lá uma galinha preta, está lá uma cachaça, está lá um tanto de bagulho lá. O espírito vai comer aquela galinha? Vai comer? O espírito vai beber aquela cachaça? Não. Quem come e quem bebe é o cavalo lá do espírito, é o pai de santo, é ele que vai comer aquilo lá. Não é o espírito, porque o espírito não come. Se Jesus fosse só um espírito, ele não iria comer. Mas a palavra diz que ele comeu o peixe e tomou o favo de mel na frente de todo mundo. E todo mundo ficou olhando para ver se a boca dele abria mesmo, para ver se ele tinha dente na boca, para ver se ele mastigava. Todo mundo ficou olhando aqui para ver se ele engolia. E Jesus comeu igual você come, do mesmo jeito que você faz o movimento para comer, Jesus fez. Então é uma prova técnica, ele está vivo, ele comeu na nossa frente. E se isso ainda fosse pouco, a palavra ainda dá uma quinta prova de que Jesus está vivo. É uma prova documental. Há documentos na palavra de Deus que afirmam que Jesus estaria morto, mas depois ressuscitaria. E eu não vou ler esses documentos todos, porque eu teria que ler uma boa parte do Antigo Testamento para você. Porque uma boa parte do Antigo Testamento fala da morte de Jesus e fala também da sua ressurreição.
Olha aqui, capítulo 24 de Lucas, versículo 44. E disse-lhes, o próprio Jesus está pregando agora para os discípulos e para a multidão que ainda não crê. E disse-lhes, são estas as palavras que vos disse estando ainda convosco. Convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. A lei de Moisés, os profetas e os salmos é um resumo de todo o Antigo Testamento. O judeu, quando quer falar de todo o Antigo Testamento, ele fala lei, profetas e salmos. Então veja, Jesus falou, gente, vocês não estão acreditando ainda, mas há vastos documentos na lei, nos profetas e nos salmos que prometiam que o Messias voltaria a viver depois de morto. Então há uma prova documental também. Eu te dei aí 5 provas de que Jesus está vivo. 5 provas de que Jesus ressuscitou. E alguém uma vez disse uma frase que ficou muito popular: contra provas não há argumentos. A pessoa pode até não gostar do cristianismo, mas não pode negar que Jesus está vivo, porque há provas de que Ele está vivo. Então, de fato, Ele ressuscitou. De fato, Ele não está mais no sepulcro. Ele não está mais em nenhum outro lugar. Mas eu pergunto a você, mesmo diante das provas, todo mundo aceita a ressurreição de Jesus? É o que eu disse no início da mensagem. Para quem tem fé, não precisa de prova nenhuma. Mas para quem não tem fé, você pode dar 1, 2, 3, 4, 5 provas, igual eu te dei agora. Mesmo assim a pessoa duvida. Os judeus não acreditam na ressurreição de Jesus. É claro, tem os judeus convertidos ao cristianismo. Esses aí acreditam. Mas os judeus mesmo, os judeus ortodoxos, esses aí não acreditam. Ficam só no Antigo Testamento e ficam todo dia orando lá no Muro das Lamentações para Deus mandar o Messias. Aí quando o anticristo vier, eles vão achar que o anticristo é o Messias e vão ser enganados. Isso está na profecia do Apocalipse. Então veja, os judeus não acreditam na ressurreição de Jesus, por quê? Porque eles preferem acreditar na mentira que foi contada pelos guardas, de que ele na verdade teve o seu corpo roubado pelos discípulos. Dói o coração, né, gente? Milhares, milhões de pessoas morreram acreditando nessa mentira e outros milhões estão vivendo hoje acreditando nessa mentira. Mas além dos judeus, há outros que pregam mentiras sobre a ressurreição de Jesus. Existe uma seita chamada Testemunhas de Jeová. Quem já ouviu falar nas Testemunhas de Jeová? Eles gostam de bater na porta das pessoas no domingo de manhã, no sábado de manhã. Sempre um casalzinho bem vestidinho, muito bem educado, que te oferece um curso bíblico de graça. Não aceite. Não aceite. Não precisa jogar água no pessoal também não, vai que tu é crente, vai? Se comporta, né? Não precisa soltar os cachorros também não. Mas não vá receber testemunho de Jeová na tua casa não. Não vá aceitar, mas é um estudo bíblico, lá na igreja tem, mas eu estou sem dinheiro para ir lá na condução 2 vezes por semana, eu vou fazer em casa mesmo com testemunho de Jeová. Não faça um negócio desse, não faça. Sabe por quê? Testemunhas de Jeová pregam, entre tantas outras mentiras, que o próprio Jeová roubou o corpo de Jesus da sepultura e escondeu este corpo para que o cristianismo pudesse afirmar que Jesus ressuscitou. Ou seja, Jesus na verdade não ressuscitou, mas Jeová roubou o corpo de Jesus e escondeu esse corpo. Então tanto Jeová quanto Jesus estão mentindo para o mundo todo. E as Testemunhas de Jeová publicaram um livro, que eu não vou dizer o nome, senão você vai procurar no Google, que eu sei. Mas nesse livro lá, só no Brasil, 5 milhões de unidades foram distribuídas de graça, ensinando isso. Não é brincadeira.
Se você for ler outro livro sagrado para uma religião aí, os muçulmanos, nós temos a Bíblia Sagrada, que é o nosso livro santo. Para os muçulmanos, o livro sagrado é o Alcorão. Sabe o que diz lá no Alcorão? Lá diz que Jesus sequer morreu. Ou seja, toda essa história de que ele morreu na cruz, que ele levou os nossos pecados, que ele ressuscitou, isso tudo é mentira, nada disso aconteceu. É isso que os muçulmanos pregam no Alcorão. E o Alcorão também é um livro que é distribuído aos milhões. Tem lugares por aí que o povo não tem Bíblia, mas o Alcorão chega de graça na mão deles. E a pessoa abre o Alcorão e ela vai ler lá que Jesus nunca nem morreu. É claro que morreu por outros motivos, mas ele não morreu na cruz levando o pecado de ninguém. O Alcorão prega isso. Quer saber outra religião que também é muito conhecida pelo mundo afora e não aceita a ressurreição de Jesus? O hinduísmo. O hinduísmo, que é uma da principal religião de um dos países mais populosos do mundo, que é a Índia. Sabe o que prega o hinduísmo? O hinduísmo prega que Jesus, na verdade, ele não morreu. Na cruz, não. Ele fugiu para Caxemir, na Índia. Lá ele casou, constituiu família, ficou escondido lá e morreu de velhice aos 120 anos. É isso que prega o hinduísmo. Então, você está percebendo que parece que tem um complô de tanta gente falando contra a ressurreição de Jesus? Quem conseguiu perceber isso? Desde o dia que ele ressuscitou até hoje, tem muita gente pregando o contrário. E eu te pergunto, quem está por trás de tanta mentira? Quem é o principal interessado em esconder a verdade de que Jesus ressuscitou? Não resta dúvidas. O único interessado em pregar essa desinformação é o diabo. E por que o diabo não quer que você saiba a verdade que Jesus ressuscitou? Porque o diabo sabe que a única maneira de você ser salvo é crer que Jesus morreu, crer que Jesus ressuscitou e crer que Jesus voltará para te buscar. Essa é a única maneira de você ser salvo. Abra comigo em Atos capítulo 4, verso 12. O diabo não quer que você creia na ressurreição de Jesus, porque ele não quer que você seja salvo. Todo mundo que rejeita a ressurreição de Jesus está rejeitando a salvação. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12. Atos está depois de João. O apóstolo Pedro pregando perante todo o sinédrio, cheio do Espírito Santo, disse isso aqui: e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Não há salvação em nenhum outro. Olhe para mim aqui. Ninguém mais além de Jesus pode salvar a sua alma. Ninguém mais além de Jesus pode escrever seu nome no livro da vida. Ninguém mais além de Jesus pode te levar para o céu. Se você quer ir para o céu, é através de Jesus que você vai. Se você quer perdão dos pecados, é através de Jesus que você vai receber perdão. Se você quer vida eterna, é só Jesus que pode te dar a vida eterna. Ah, pastor, mas além de Jesus, a Bíblia fala de outras pessoas boas. Teve muita gente boa na Bíblia, sim, mas ninguém sem pecado. Ninguém. Por mais que fosse um homem de Deus, teve um dia ali que ele pecou. Teve um dia que ele escorregou, fez algo que desagradou a Deus. O único santo, perfeito e sem pecado é Jesus. Ah, mas aquele homem lá era chamado de homem que andava com Deus. Ah, ei,
Alguns dizem assim: ah, mas aquele homem lá, que viveu e morreu, era um homem de Deus, era um servo de Deus, era usado por Deus, mas não morreu na cruz por você. Só Jesus morreu na cruz por você. Então é só Jesus que salva. Pastor, e se eu crer que Jesus viveu e morreu na cruz, e só não crer na ressurreição, tem problema? Porque eu creio que ele viveu, eu creio que ele morreu. Agora, pastor, crer que ele ressuscitou aí é demais para mim, isso eu já não acredito. Pois deixa eu te dar a informação de que se você não acreditar na ressurreição de Jesus, ainda que você creia que ele nasceu, ainda que você creia que ele viveu, e ainda que você creia que ele morreu, se você não crer que ele ressuscitou, não adianta nada. Veja o que Paulo disse aqui, vamos já encerrar a mensagem. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 17. Localize aí. 1 aos Coríntios 15, 17. Acharam? Diz assim, olha: e se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé. O que é uma coisa vã? É uma coisa inútil, que não vale de nada. Se Cristo não ressuscitou, é vã, é inútil a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Paulo está dizendo que se Jesus não ressuscitou, então todo mundo que morreu desde que Jesus ressuscitou até hoje, todo mundo que morreu acreditando que Jesus ressuscitou e que ele voltará, então esse pessoal está todo mundo perdido, porque estão todos eles achando que Jesus naquele grande dia vai ressuscitá-los assim como ele ressuscitou, para que eles entrem na glória com Cristo. Então está todo mundo enganado. Versículo 19: e se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Minha gente, a nossa fé em Jesus não está limitada ao nosso tempo de permanência nesse mundo. Quanto tempo você acha que vai viver nessa terra, hein? Ninguém aqui está com pressa de morrer, né? Ninguém está com pressa. Então, se a gente viver até uns 100 anos, tá bom, não tá? Até, dá 100 anos, tá legal? Então, se você viver até uns 100 anos, se você só tem fé em Jesus para esses 100 anos de vida aqui na terra, a Bíblia está dizendo que você é um miserável, que você está perdendo seu tempo. A tua fé em Jesus é só para isso aqui? Só para essa existência terrena? Jesus tem muito para te dar aqui nesta vida, muito para te dar aqui nesta terra. Ele tem saúde, paz, prosperidade, vida abundante, tudo isso aí Ele tem para te dar aqui nessa terra. Mas o que Ele tem para te dar lá na eternidade é muito melhor, é incomparavelmente melhor. Fica de pé, por favor. Você não pode esperar de Jesus só as coisas desse mundo. Você pode esperar, do mesmo jeito que Jesus ressuscitou, um dia Ele fará você ressuscitar também. Você um dia vai descer à sepultura, um dia. Mas pode ter certeza que quando as trombetas tocarem, aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão. Quando o toque da trombeta acontecer, quem estiver vivo vai ouvir. Que isso? Que som é esse? É o som da trombeta. E se você estiver morto já, e os vermes já tiveram comido toda a sua carne, e restar só os ossos, o Senhor Deus vai fazer o seu corpo voltar todo de novo. E você vai sair da sepultura e vai subir para se encontrar com o Senhor nas nuvens. Mas tudo isso começa com o quê? Com a fé de que Ele ressuscitou. Fecha os teus olhos agora.
Você precisa crer nesta mensagem, na mensagem da cruz, na mensagem da ressurreição. Você precisa entregar sua vida a Cristo, recebê-lo como seu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Talvez você que está aqui nesse culto hoje, já me ouviu pregar algumas vezes, já veio nessa igreja algumas vezes, ou já foi em outras, mas você ainda não entregou a tua vida para Jesus. E Deus está te dando a oportunidade de entregar agora. Você quer entregar a sua vida para Jesus agora? Quer recebê-lo agora como seu Senhor, como seu Salvador? Quer ter o seu nome escrito no livro da vida? Quer poder entrar na cidade santa pelas portas? Então levante a sua mão agora bem alto junto com a minha mão. Se tem alguém aqui que ainda não entregou a vida para Jesus e quer entregar, levante a mão que eu vou orar por você. Você quer? Você que levantou a mão, sai do seu lugar, venha aqui na frente. Você que quer entregar a vida para Jesus, venha para cá. Glória a Deus. Você que diz assim: pastor, entregar a vida a Jesus eu já entreguei, mas aconteceram coisas e eu me afastei. Eu me afastei por causa da pandemia, parei de vir na igreja. Na primeira semana, no primeiro mês, eu assisti ao culto online. Depois eu fui parando de assistir o culto online, aí não assistia ao culto na TV, nem na internet, nem vinha para a igreja. Aí depois eu comecei a parar de orar, depois eu comecei a parar de ler a palavra de Deus. Daqui a pouco eu percebi que eu estava desviado da fé. Mas hoje eu vim para esse culto de Santa Ceia e eu quero me reconciliar com Jesus. Aqui nesta igreja agora, tem alguém aqui que quer se reconciliar com Jesus, reatar a aliança com Cristo? Levante a mão se tem alguém que eu quero orar por você. Glória a Deus. Sai do seu lugar, vem aqui na frente. Vem para cá. Tem mais alguém que está assim? Venha para cá, venha. Glória a Deus. Eu vou fazer um terceiro apelo agora. Eu quero orar por você que diz assim: pastor, eu não estou afastado. Eu até venho na igreja no domingo, até venho na igreja na quarta-feira, às vezes na sexta. Quando não dá, eu assisto em casa, pela TV. Mas a verdade, pastor, é que eu ando muito fraco na fé. Eu não tenho tido forças para fazer a obra de Deus, não tenho tido forças para ler a palavra, não tenho tido forças para orar. Eu estou me sentindo espiritualmente fraco, fraca. O que eu faço? Sai do seu lugar e vem até aqui diante do altar, porque eu vou orar por você e o Espírito Santo de Deus vai te fortalecer. Pode vir, não tenha vergonha não. Esse apelo é para qualquer pessoa que quiser. Qualquer pessoa que quer se fortalecer, vem para cá. Se você pode dobrar o joelho, faça isso comigo, por favor. Se você pode dobrar o joelho, faça isso. Enquanto vocês que estão aqui se ajoelham, deixa eu falar com você que está em casa me assistindo. Você precisa entregar a vida para Jesus. Porque Jesus está voltando. E é melhor que você se volte para Ele antes. Não deixe para outro dia. Não é por acaso que você está assistindo esse culto. Deus permitiu que você ficasse aí com o celular na mão, com o computador ligado, com a televisão ligada, para acompanhar essa pregação, porque você precisa de Jesus, assim como eu preciso, assim como essas pessoas precisam. Aí onde você está, se puder, dobre o joelho. Se você não puder dobrar o joelho, você que está me assistindo, coloque a mão sobre o coração. E você vai orar comigo agora. Talvez você que está me assistindo está afastado da fé, já esteve na igreja, mas saiu. Então volta para a comunhão, volta para a casa do Pai. Vocês que estão aqui na igreja de joelhos dobrados, põem a mão sobre o coração. Orem comigo, digam assim: meu Deus e meu Pai. Só vocês que estão de joelhos aqui, digam isso: meu Deus e meu Pai. Neste momento, eu entrego a minha vida ao Senhor Jesus. Eu te recebo como meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Eu te peço, meu Deus, perdoa agora os meus pecados, escreva meu nome no livro da vida
e me dá forças para permanecer na tua presença até o dia glorioso da tua volta. Amém. Deixa o pastor orar por você. Continue de joelhos. Meu Deus e meu Pai Todo-Poderoso, essas pessoas que vieram aqui na frente para se entregar ao Senhor Jesus, precisam que o Senhor escreva os seus nomes no livro da vida, porque não há ninguém que tenha poder de fazer isso a não ser o Senhor, meu Pai. Então escreve agora esse nome no livro da vida. Essa pessoa que estava afastada, esta pessoa que estava fraca espiritualmente, fortalece agora esta pessoa. Esse que estava sem igreja, nós ligamos essa pessoa agora ao corpo de Cristo, e a partir de agora, ela faz parte desta igreja. Essa pessoa não é mais uma ovelha perdida, não é mais uma dracma perdida. A partir de agora, esta pessoa está sendo achada, está sendo unida ao corpo de Cristo novamente. Meu Deus, eu oro por quem está em casa, de joelhos dobrados ou com a mão sobre o coração, entregando a vida ao Senhor Jesus, voltando para Jesus. Escreve também esses nomes do livro da vida, e que nenhuma dessas almas se perca, que todas essas pessoas permaneçam firmes na tua presença até a volta do Senhor Jesus. Que assim seja. Amém e graças a Deus. Glória a Deus. Fique de pé. Parabéns pela sua decisão.